Renata, Tânia, Carol, um prazer estar aqui com vocês. Vamos começar agora a nossa super live em comemoração ao Dia dos Raros, das doenças raras. Essa é um evento especial, feito com muito carinho e, obviamente, aqui com o intuito de compartilhar com vocês os conhecimentos acumulados dessa tríade aqui de grandes especialistas em erros inatos, tanto pela Sociedade Brasileira de Triagem Neonatal e Erros Inatos do Metabolismo, SBTIM, pela CBDL, Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, e com o apoio da Saúde em Três Atos, que depois vai compartilhar isso nas redes para todos vocês. Para quem não viu, vai poder ter a oportunidade de assistir. Meu nome é Carlos Eduardo Gouveia, sou presidente executivo da CBDL e membro também do Conselho da SBTIM. E aqui é meu prazer apresentar a nossa amiga Carolina Fischinger de Souza, que é médica geneticista, com grande experiência em Porto Alegre e, na verdade, no mundo inteiro. Não para em casa, né, Carol? Ela representa também, representa a Casa dos Raros, onde tem feito um trabalho fenomenal. Convido todos a visitarem o site, o Instagram da Casa dos Raros, e é a atual presidente da SBTIM. Tânia Bachega, médica endocrinologista de mão cheia, professora livre-docente da Faculdade de Medicina da USP, vice-presidente atualmente da SBTIM, foi presidente no último mandato e também com um trabalho fenomenal. E, por fim, não menos importante, pelo contrário, Renata Bernardes Oliveira, nutricionista, que nós já nos conhecemos há quantas décadas, né, Renata? Muitas. Melhor não falar, né? Ela é a atual coordenadora do Departamento de Nutrição da SBTIM, tem uma participação ativa aqui, lá em São Paulo, no IGIM, que também convido todos a conhecer. Bom, não podemos perder tempo, temos muitos assuntos para falar e pouco tempo. Então a gente vai já passar aqui para uma série de perguntas, começando trazendo a questão da Lei 14.154, que trata da expansão da triagem neonatal. Nós saímos de um programa nacional que tinha basicamente 5 exames e hoje nós temos aí um planejamento potencial de atingirmos mais de 50 enfermidades diferentes ou tipos de doenças ao longo de 5 etapas diferentes. O fato é que o papel diz uma coisa e o que a gente está vendo na realidade é outra. Então, eu até começaria já, primeiro perguntando para a Carol, qual a importância de ampliar o teste do pezinho e o papel dessa lei, e na sequência, até se você já puder falar também, como que isso pode nos ajudar a diminuir a odisseia diagnóstica para as famílias que tenham alguma suspeita de uma condição rara que eventualmente não tenha sido triada no teste do pezinho. Carol, olá, então, a todos. Muito obrigada, Carlos, Renata, Tânia, por estarmos compartilhando uma live nessa semana, Semana das Doenças Raras. A gente tem que dar visibilidade. O dia 28 de fevereiro é o dia que a gente comemora as doenças raras. E a SBTIM não pode ficar de fora desse momento, sabendo que muitas doenças que são triadas no teste do pezinho, na triagem neonatal, detectam doenças raras, né? Há pouco eu estava dando uma entrevista para uma emissora de televisão e a gente fala muito seriamente sobre a questão da odisseia diagnóstica dos pacientes, né? A gente tem uma publicação recente de um trabalho muito bonito da Rede Raras, que determina, define, né, que no Brasil o tempo entre o primeiro sintoma e o diagnóstico é cerca de 6 a 8 anos. Isso traz uma série de danos ao paciente, à família. O diagnóstico, por mais que seja um diagnóstico muitas vezes de uma doença rara difícil para a família, o que é mais difícil é não saber o que a pessoa tem e perder uma janela terapêutica que é fundamental. Então, a triagem neonatal, de certa forma, ela vem encurtando essa odisseia diagnóstica com o objetivo de tentar diagnosticar o mais precoce possível condições que poderiam ser tratadas. Das 6 mil
as 6 a 7 mil doenças raras que a gente conhece, 2 a 3% tem um tratamento específico. Depois a Renata vai falar um pouco, a Tânia, de ter um remédio, de ter uma dieta específica. Se a gente perde essa janela terapêutica, a gente tem condições clínicas graves, debilitantes, né? E que custam muito ao sistema público de saúde. A portaria, ela previa a expansão da triagem neonatal no território nacional no Brasil. A gente, nesse momento, tria apenas para 7 doenças. Alguns estados 6, outros 7, incluindo a toxoplasmose. E a portaria prevê uma ampliação de até 30, 40 doenças. Isso é extremamente importante porque isso encurta essa odisseia diagnóstica e diminui a mortalidade das pessoas com doenças raras. Então, a gente enfatiza a importância de tratar isso com muita responsabilidade e com idade, tendo em vista que isso tem um impacto grande na nossa sociedade. A gente tem que amadurecer nessa questão do encurtamento dessa jornada, que ela é muito danosa, né? E a gente precisa trabalhar como sociedade exigindo, então, e estimulando a ampliação. Excelente, Carolina, muito obrigado. Tânia, você, ainda sobre essa questão da odisseia diagnóstica e a importância da ampliação com a nova lei, quais são os principais desafios que você enxerga? Você que teve aí à frente de 2 mandatos, 1 mandato e meio como presidente, você sofreu na pele e viu o Brasil afora as grandes dificuldades. Se você puder compartilhar conosco a sua visão. Nós temos um programa de saúde de triagem neonatal, que provavelmente é o maior programa de saúde do país. Mas nós estamos num país de uma natalidade elevada em muitas regiões, num país com diversidade geográfica e inclusive econômica. Então, só fazendo uma correção, atualmente eu sou primeira secretária da SBTI, nosso vice-presidente é o nosso grande cooperador, Dr. Francis Galera. O que eu acho que a gente precisa ter uma união, uma atividade proativa para que o programa tenha sucesso em todo o país. Há regiões muito exitosas, com resultados de primeiro mundo, no diagnóstico precoce, início do tratamento dessas doenças que praticamente todas levam a sequelas ou morte que muito comprometem a qualidade de vida. Mas nós temos regiões como regiões com menor desenvolvimento econômico, muitos estados do norte e nordeste, que a gente está tendo diagnóstico tardio da fenilcetonúria e do hipotireoidismo congênito. Então, quais são os grandes desafios? Trazer equidade nessas regiões de menor desenvolvimento econômico, ter um trabalho de educação continuada no pré-natal, para que a mãe leve o filho precocemente. Se a mãe leva o filho quando a coleta não pode ser na maternidade tardiamente, todo o processo vai ser retardado. Então, a gente precisa de uma educação por todo o país, de mães no pré-natal, de profissionais da saúde, da necessidade da coleta precoce. Por 4 anos eu fui presidente da SBTI e eu pude ver, embora os gestores muito bem intencionados, a rotatividade de gestor é muito grande. E nem sempre ele sabe a importância da triagem do estado e do município no envolvimento da performance da triagem neonatal. E a gente precisa do gestor por encaminhamento rápido da amostra. Há ainda municípios no Brasil que não conseguem pagar os SEDEX.
E quando o correio entra em greve que transporta a amostra, como ficam? Então, nós temos problemas de transporte da amostra, municípios que não têm verba para pagar o SEDEX. Por exemplo, Minas Gerais é um dos exemplos exitosos. A Secretaria da Saúde paga o SEDEX das amostras. E o transporte de 5 caiu para 4 dias. A gente precisa de uma solução de transporte. Já houve grande debate com a SBTI e me parece que isso está em curto prazo. Nós precisamos de treinamento de equipes, né, para fazer testes de alta complexidade. E a gente precisa, vou resumir um pouco, de equidade no segmento do paciente, no acesso à medicação. Então, hoje, por exemplo, nós temos terapias modernas para algumas doenças, terapia gênica, que tem alto custo, salvando vida de crianças, mas faltam em muitos estados do Brasil licitação contínua das fórmulas para fenilcetonúria. Então, o que eu acho, nós temos um país muito grande e a gente precisa unir esforços, não só do Ministério da Saúde, como do CONAS, do CONASENS, das sociedades de profissionais da saúde e corroborar para que a triagem tenha equidade em todo o país. Eu só queria fazer um comentário a uma iniciativa da SBTI, que a doutora Carolina pode falar, é promover um fórum, né, que foi uma ideia, uma iniciativa da doutora Carolina Fischinger. Nós teremos um fórum em 29 de abril para reunir todos esses setores da sociedade em prol da triagem. Perfeito, já fica aqui o anúncio, o fórum é aberto a todos, vai ser transmitido virtualmente também, inscrição pode ser feita pelo site, vai acontecer em Brasília, na sede da OPAS, em 29 de abril. E agora, Renata, ainda nessa questão da entrada em vigor da Lei 14.154, quem sabe para diminuir essa odisseia diagnóstica para as famílias e dar acesso. Qual é a sua visão como uma nutricionista que foi uma das primeiras a tratar muitos casos diagnosticados, às vezes tardiamente, mas era o diagnóstico que era possível, porque não tinha o teste do pezinho para essas doenças, procurando dar acesso a fórmulas e terapias nutricionais adequadas e muitas vezes fazendo verdadeiras mágicas, né, para conseguir promover esse acesso a essas terapias. Hoje tem com a nosso desafio, né, com a implantação do teste do pezinho ampliado, isso que a gente já tem vivido um pouco, né, porque principalmente em São Paulo, como a gente já tem a prefeitura, né, que está um pouco à frente com isso, a gente já tem recebido cada vez mais as crianças que vêm da triagem neonatal e a gente consegue ver o impacto, né, do tratamento precoce, né, quando a gente consegue estabelecer a dieta e todos os insumos necessários, e que isso é uma coisa rotineira, quando você consegue ter esse apoio da família, o desenvolvimento dessa criança é muito diferente, né, é uma coisa muito interessante de ser vista, né? Nós temos crianças da mesma família que nasceram antes e depois, uma que foi triada pelo teste de pezinho, uma qualidade de vida completamente diferente. Mas isso traz desafios, como você falou, né? Lá atrás, né, Carlos, algumas décadas atrás, quando eu comecei com isso, as fórmulas nem estavam no Brasil, quando a gente fala das fórmulas para as aminoacidopatias ou as acidemias orgânicas. Elas não existiam aqui ainda. Né? Existia uma iniciativa ou outra dos pais de trazerem de fora do país, então hoje a realidade ainda está bastante aquém do que deveria, né? Como a doutora Tânia falou, para fenilcetonúria, muitas vezes o paciente não consegue receber isso, imagina para as outras doenças esses insumos, então cada estado tem uma realidade, então a fenil, como hoje ainda faz parte, né, da triagem neonatal, tem uma forma de conseguir o tratamento, as equipes multidisciplinares, o que é diferente para as outras doenças, né, as outras acidemias que estão sendo triadas, as galactosemias, né, as beta-oxidações, que precisam de outros insumos. E em cada local isso é diferente. E a mesma coisa, outro grande desafio que a gente tem visto é a capacitação de profissionais
de equipes e de nutricionistas, porque são doenças muito raras, isso não está no nosso rol, né, da parte básica da graduação da nutrição. Nós não temos especialização para isso, nós estamos correndo com o Conselho Federal de Nutrição, tentando criar, né, nós, o SBTIM, né, e todas as nutricionistas que estão envolvidas conosco, né, somos pelo menos um grupo de 30 nutricionistas que temos vários grupos de trabalho, trabalhando com o SBTIM, com o apoio da doutora Carolina, já tivemos o apoio da doutora Tânia, e aí a gente está correndo atrás, mas não existe essa capacitação formal. E aí nós vamos ter, com a ampliação, uma demanda muito grande de pacientes. E a gente vê que muitas colegas, não por culpa delas, mas acabam tendo dificuldade no atendimento. E aí algumas conseguem buscar nos grandes centros, né, nas profissionais que têm mais experiência, mas tem umas que não conseguem chegar nenhuma de nós. Então... Não, excelente. Carolina, para você, a Tânia tocou no ponto das terapias gênicas, terapias avançadas começam a surgir. A Renata trouxe a questão das fórmulas, que demoraram para chegar, mas hoje é o que a gente tem até de mais fato. A gente tem, para as aminoacidopatias, praticamente várias soluções. E até com a nova legislação devem vir novos produtos com um sabor mais apropriado e talvez até uma diversidade de novos ingredientes até para facilitar a vida desses pacientes na adesão às terapias. Mas o que você acha que seriam talvez os principais desafios para a incorporação tanto de diagnósticos inovadores, e você acompanha pelo laboratório vários protocolos novos de diagnóstico, quanto drogas órfãs e outros medicamentos especiais dentro dessas terapias avançadas? O que é de desafio e o que uma sociedade como o SBTIM pode fazer para diminuir essa barreira? A questão dos novos tratamentos, né, Carlos, é bem importante que a gente mencione, né? Sempre quando a gente está falando de uma doença rara, a gente também está falando de drogas órfãos, né? Drogas órfãos, elas têm todo um histórico de desenvolvimento que é de custo elevado para tratar um número pequeno de indivíduos. Normalmente, a gente pode dizer que em torno de 20 produtos que entram para ser testados do ponto de vista de pesquisa clínica, a gente vai ter 1 ou 2 que realmente vão acabar entrando para o mercado. Normalmente, a gente tem essa característica de ser um tratamento de alto custo. Tratamentos de alto custo, para serem incorporados dentro do Sistema Único de Saúde, eles caminham muito, né? Eles caminham bastante. E nós temos um problema porque muitas vezes a evidência científica ela é comprometida pela própria característica da doença que a gente está estudando. Então, por ser um N pequeno, muitas vezes ter um grupo controle restrito, não conhecer adequadamente a história natural da condição. E isso leva a um segundo problema do doente raro, né? É o primeiro, ter o desenvolvimento do estudo clínico, segundo, ter a aprovação e o sucesso dessa terapêutica e, posteriormente, o acesso, né? A gente sabe que o acesso ele é desafiador, não só no Brasil, o acesso é desafiador no mundo todo pelo custo, mas a gente ainda está falando de coisas bastante básicas, né? Nós estamos falando de fórmulas infantis, nós estamos falando de tratamentos que já são incorporados em outros países, que o Brasil ainda caminha a passos lentos. Nós estamos falando de medicações de baixo custo, tratamento de hormônio da tireoide, a hidrocortisona, que não são fornecidos de uma forma regular e com acesso facilitado aos pacientes brasileiros que possuem uma doença metabólica. Isso é uma situação que é calamitosa no meu ponto de vista. O paciente já tem uma jornada de diagnóstico. Quando ele chega ao diagnóstico, ele tem uma segunda jornada que é o acesso terapêutico. E quando ele acessa isso depois passar por um processo de judicialização, não é a longo prazo.
Então, a gente tem que entender e juntar os entes públicos junto com as sociedades de interesse, as associações de pacientes e também as companhias farmacêuticas para a gente poder achar um ponto em comum em que o custo da medicação seja acessível dentro do Sistema Único de Saúde e que o paciente não precise mendigar frente a um juiz um tratamento que é de seu direito e é necessário para a modificação da história natural da doença. A gente fala de novas tecnologias em saúde, que é excelente, e o Brasil não está atrás de ninguém em relação a isso, mas nós não estamos tratando direito a tecnologia que já existe, que nós temos. Então, o paciente não pode ficar aquém da decisão judicial para um tratamento. Isso é muito doído, muito doloroso para uma família. Uma família não pode ter acesso a uma única fórmula metabólica que o filho não gosta de tomar. Ele deveria ter acesso a 2, 3 tipos, ele deveria ter acesso a um macarrão especial, ele deveria ter acesso a outros alimentos. Então, a gente, como sociedade SBTIM, a gente tem que advogar por essa causa, que é o acesso às terapias disponíveis para os erros inatos do metabolismo. Infelizmente, uma das coisas que impacta a ampliação da triagem neonatal é a não incorporação de determinados tratamentos. Então, há estados em que não se faz análise para acidemias orgânicas, metilmalônica, propiônica, porque o estado não compra a fórmula. Isso não pode acontecer. Isso é muito danoso ao paciente. Né? Nós tivemos uma situação recente, a Tânia pode relatar um pouco melhor, da hidrocortisona, né? Tendo que, tomando decisão se vai ser fornecida pelo SUS ou não. Então, há uma diferença entre a alta tecnologia que já temos e a tecnologia básica que não temos. Né? Então, a gente tem que tentar trazer isso para uma situação mais equitativa de acesso. Não, acho que você tocou em pontos extremamente importantes e eu concordo. Ao mesmo tempo que a gente quer trazer aquela inovação última que está saindo do forno, a gente tem coisas muito mais básicas para tratar. O bom deste momento é que a gente tem uma mudança até de sentimento em relação a esse nosso setor, tanto pela Anvisa, que hoje, na área de erros inatos do metabolismo, Renata, das dietas, eles já encaram várias questões importantes, como evidência de mundo real, para ser utilizada na aprovação de novos produtos, a questão de uma abertura e discussão com as empresas para permitir esses novos produtos, novos sabores, novas modalidades, e ao mesmo tempo da ANS e da Conitec, a gente já enxerga também a possibilidade da importância de um relato de estudo de caso de um paciente ser uma peça fundamental num pedido de incorporação. Isso é uma mudança de paradigma muito importante que a gente, de alguma forma, tem que aproveitar. Mas aí, Tânia, você foi chamada, e eu até queria, foi mencionado pela Carolina, e eu queria perguntar para você como está a triagem aqui no Brasil das doenças endocrinológicas e a questão da distribuição desses medicamentos, que parece que está mais assustador do que a gente sabia. Né? Só fazer um rápido comentário, né, de tudo que a Carolina falou. Eu acho que é importante que o nosso país apoie mais trabalhos de custo-efetividade. Até mesmo para as terapias de alto custo das doenças inseridas na triagem neonatal, para muitas delas, em países em desenvolvimento, existem estudos de custo-efetividade. Porque o legislador fala, não vou incluir essa doença porque o tratamento é caro. Mas eu acho que precisa de uma união maior, uma interação maior com as sociedades de profissionais de saúde, com os pesquisadores, e avaliar o custo do paciente não tratado. Sem falar o impacto na qualidade de vida do paciente e da família, do paciente gravemente sequelado. Isso vai custar muito mais para o município e para o estado, de forma geral, para as muitas doenças. Na minha área de atuação, eu fiz com a Mirella Miranda trabalho de custo-efetividade e foi muito difícil conseguir que as agências de fomento no Brasil
patrocinassem esse doutorado. Mas o trabalho foi concluído e a triagem neonatal em nível nacional é custo efetiva para hiperplasia adrenal congênita. Bom, hipotireoidismo congênito é quando a tireoide não produz os hormônios da tireoide, claro, e que são essenciais à vida, inclusive para o desenvolvimento cerebral. No Brasil, vários trabalhos mostram que o hipocongênito afeta em cada 2.500 a 3.500 nascimentos. É a causa mais frequente de deficiência intelectual grave que pode ser evitada. Mas, para isso, a gente precisa fazer um teste do pezinho, se veio alterado, rapidamente convocar, e se o teste confirmatório específico está alterado, confirma a doença, tratar antes de 30 dias de vida. O custo desse tratamento é baratíssimo. Só que para evitar lesão cerebral tem que ser antes de 30 dias de vida. Agora, países desenvolvidos falam que o ideal é que o tratamento comece com 15 dias, para evitar pequenos problemas cognitivos. Bom, nós temos vários estados exitosos, mas nas regiões mais carentes, com raras exceções, a data da primeira consulta está com 40 dias de vida ou mais. Então, a gente não pode estar fazendo uma triagem que a gente está perdendo dinheiro pelo ralo. Porque com um diagnóstico, início de tratamento tão tardio, essas crianças estarão com algum grau de sequela. Então, isso é muito preocupante e agora nós estamos satisfeitos que o Ministério da Saúde iniciou uma publicação dos indicadores de triagem neonatal por estado, nessa semana apenas com dado de cobertura, mas nós já tivemos ciência que em curto prazo a gente vai saber a idade da coleta, porque aí a gente pode atuar na idade da coleta. Acho que isso é um dos indicadores com menor custo que a gente pode atuar. E, continuando a pergunta, para a hiperplasia adrenal congênita. Os nossos estudos da USP, com a PAI Anápolis, com o Instituto Jô Clemente, mostram que é uma doença de incidência significante em nosso país. A glândula adrenal não consegue produzir cortisol. O cortisol é essencial à vida. Sem cortisol, a maioria dos bebês morrem com 3, 4 semanas de vida, às vezes um pouco mais cedo. E, de novo, né, se eu tenho coleta tardia para o hipotireoidismo, a coleta é a mesma, onde se faz o exame da hiperplasia. Então, nos preocupa regiões que a data da primeira consulta é com 60 dias de vida. O bebê perdedor de sal já morreu nessa altura. E é uma doença de tratamento barato. É repor cortisona. E aí a gente entra em outro problema. Quando não tem terapia, porque é cara, terapia de alto custo, não tem. Mas aqui é uma terapia barata. Hidrocortisona é um dos remédios mais baratos que existe para tratamento de doença rara. Então, é um trabalho da SBTI, da Associação Brasileira de Pacientes da ABA, né, com Addison, com hiperplasia adrenal congênita, ter uma distribuição equitativa da hidro no Brasil. Se a doença entrou no PNTN, o PCDT tem hidrocortisona desde 2015. Desde 2015 que não se consegue distribuir. Por quê? Porque está precificado muito barato. Então, eu te pergunto, Carlos, se está precificado muito barato, não é bom? Mas ninguém quer produzir. E por que que as outras farmácias estatais não produzem? Eu sei o que acontece na minha casinha, no meu setor. A USP produz para os seus pacientes e distribui gratuitamente. E há 2 meses atrás, nos espantou uma chamada pública da Conitec para se excluir o cipionato de hidrocortisona. Então, é uma medicação barata, que tem menos efeitos colaterais, e eu gostaria que o Ministério da Saúde nos ouvisse mais e discutisse atrás de opinião. A USP pode produzir para o Brasil. É uma formulação
é uma medicação órfã, mas a Anvisa não reconhece formulação. Então, a gente tira do PCDT. Os pacientes vão usar corticoide de longa ação, que tem mais efeito colateral. Então, como sair desse impasse? Nós temos laboratório no Brasil que produz. Para quem inventar roda? Então, eu acho que precisa mais discussões do Ministério com as sociedades médicas, com as associações de pacientes, em prol de se achar uma resolução. Tânia, acho que você abordou de uma forma completa. É frustrante, às vezes, as surpresas negativas que a gente tem ao longo do caminho, mas não adianta. A gente tem que ser resiliente, tem que ser insistente, persistente. O fato da SBTI ser uma sociedade multiprofissional, ela acaba tendo várias vantagens. A gente tem contatos, experiências que podem ser fundamentais para a discussão de um novo PCDT e podem ser essenciais para a discussão legal, jurídica de alguma questão. Para abordagem no Ministério, na Conitec, como foi o caso dessa consulta pública, eles tinham uma outra informação, então hoje já sabem da importância, a gente tem que levar isso, até questões básicas, como foi o trabalho que você fez junto aos Correios, para melhorar a questão do envio das amostras em papel filtro, que é uma coisa básica. Né? Então a gente tem, de fato, vários desafios e que não adianta, a gente tem que insistir até que o negócio comece a ser mudado. E dentro desse contexto, Renata, como você enxerga o papel da nutricionista nos cuidados do paciente de doenças raras? Porque é uma área que as pessoas normalmente não pensam. E é uma área chave, né? Principalmente com aminoácidopatias e várias outras. Né? Eu vejo as atribuições da nutricionista nas doenças raras de uma forma bastante ampla, né? Nós temos 4 frentes aí muito importantes, e a primeira seria essa que você acabou de falar, das aminoácidopatias, acidemias orgânicas, deficiência dos açúcares, né? Então, que as dietas são específicas. Então, eu tiro aquele nutriente que está causando a doença da pessoa, então, do paciente. Então, no metabolismo proteico, metabolismo energético, metabolismo dos açúcares. E aí, a gente tem essa atuação que é a base do tratamento, é a dieta. Né? E dentro desse momento a gente tem, né, a prescrição desses insumos, como nós falamos aqui da fórmula, pertence, né, à nutricionista, a suplementação, a avaliação do estado nutricional, o monitoramento, né, através de exames laboratoriais, quando a gente tem disponível. Então, e uma outra frente que eu vejo é quando a dieta, ela não é o ponto-chave do tratamento, né, como nas acidemias, mas sim uma questão de apoio. Então, eu vou tratar as comorbidades. Então, eu vou tratar uma hipertensão, eu vou tratar uma disfagia, uma epilepsia, né, com uma dieta cetogênica, nós vamos tratar o excesso de peso, a falta, né, de ganho de peso adequada, enfim. E hoje, com o avanço da idade dos pacientes, a gente encontra mais comorbidades, como hipertensão, diabetes, que acabam vindo para nós, mesmo que a dieta não seja mais, atuando como uma parte de apoio. E uma parte que eu acho que é extremamente importante é a parte educacional, né, que a nutrição exerce. Então, para essas dietas, que são dietas muito diferentes da dieta habitual, a gente tem que ter uma educação, capacitar essa família, capacitar o paciente, capacitar os educadores, para que eles consigam trazer segurança para essa criança. A gente precisa capacitar novos profissionais, então isso vai desde ensinar um pai e uma mãe a ler um rótulo, a identificar que um alimento que ele pode comer ou que ele não pode, a instruir as pessoas e o paciente a, por exemplo, receber um alimento que ele não pode comer e negar porque ele não pode, né? É muito comum as pessoas na rua darem comida, oferecer comida para as crianças, né? Sem ter a menor ideia que pode ter até uma alergia alimentar, não precisa nem ser um erro do metabolismo. E capacitar novos profissionais, né, como, por exemplo, o guia que a gente acabou de lançar agora, uma tentativa, né, e uma atribuição nossa, de elaborar receitas novas, tem vários colegas minhas que têm publicações em relação com isso, e
finalmente, eu acho que não mesmo, né, muito importante, que é a parte da pesquisa, né, que cada vez mais existem profissionais nutricionistas ligados a essas pesquisas, né, ajudando a estar formulando novas terapias e novas medicações. Então, eu acho que eu vejo essa atuação como uma coisa muito ampla, e a gente, assim, infelizmente, mas eu acho que isso vem mudando muito, o conhecimento sobre o que o profissional faz, né, dentro das doenças raras, principalmente, que tem uma atuação muito, muito pontual, né, nas equipes multidisciplinares. Excelente. Carolina, eu, na verdade, queria lhe fazer uma pergunta sobre a sua experiência atualmente, ou expectativa de experiência em breve, com o uso da IA, da inteligência artificial, em pesquisas que você esteja fazendo, tanto para melhorar e aperfeiçoar o diagnóstico, como até a questão dos próprios medicamentos que possam ser desenvolvidos cada vez mais usando isso como fonte de informação, acesso a banco de dados. E como que isso pode também, quem sabe, ajudar nos PCDTs. Nós temos algumas perguntas aqui da nossa audiência sobre como estão os PCDTs de várias doenças, como acidemia glutárica e outras também. Se você pudesse abordar um pouco das duas, eu te agradeço. Me fez uma pergunta de uma coisa que eu não lido muito bem, tá, Carlos? Eu vou falar um pouco, mas eu queria pegar um gancho do papo da Renata, né, que é a educação dos profissionais da saúde, né? Eu acho que é um gancho importante, né? Eu vou chegar ali na IA, né? Mas o gancho da educação é extremamente importante, não só na educação sobre doenças raras, educação sobre tratamento de doenças metabólicas, mas também da atenção básica, né? O paciente ele vem da atenção básica. Então, a gente também, como sociedade, tem tentado, junto ao CONASENS, que lida exatamente com os municípios, né, e os agentes de saúde, no sentido de melhorar, melhorar a questão da coleta da triagem neonatal, o entendimento da importância desse programa e desse procedimento, o entendimento da importância da coleta no tempo certo, da qualidade da amostra, né? E a gente está realmente tentando trabalhar um pouco mais nessa capilarização, senão a gente vai ficar sempre nos centros principais sem acesso a quem realmente está na linha de frente e quem está vendo o paciente. Então, isso eu acho que é um tema muito importante da gente poder abordar e poder entrar, e que os municípios, que o Estado entenda a importância da educação. E ela tem que ser contínua, ela não pode parar, tá? A inteligência artificial, ela veio para ficar. Ela veio para ficar na parte de educação, ela veio para ficar na parte da pesquisa, obviamente, ela veio para nos ajudar, desde que ela não seja um excesso e ela não seja uma falsa ilusão de conhecimento, e que a gente tenha sempre na mão os livros, que são importantes, os profissionais capacitados, com formação adequada. A inteligência artificial, ela vai nos auxiliar, encurtando também algumas etapas. A etapa, por exemplo, que a gente usa muito na prática, né? Que é a etapa de construir um fluxograma de cuidado, um fluxograma de atendimento, né? A inteligência artificial vai nos trazer novas possibilidades e ideias também de possibilidade de novas pesquisas, mas ela ainda eu entendo que na nossa área a gente ainda tem muita mão na massa, sabe, Carlos? Muito, né? E a gente precisa muito dela. A gente precisa da inteligência real, né? Que já não tá fácil, né? A inteligência real já não tá fácil. Então, eu ainda tô acreditando um pouquinho mais na inteligência real. Acho que a inteligência artificial vai nos ajudar em uma série de coisas, já vem nos ajudando, né? Principalmente nessa questão de comunicação, desenvolvimento de fluxos. Eu acho que isso é um impacto bastante grande, vai encurtar muito essa jornada, o acesso, até mesmo esse processo de educação da assistência básica, que eu acho que é um passo importante que nós temos que dar como Brasil, como sociedade também. Perfeito.
Se você pudesse só comentar um pouquinho, e a gente já passa para a Tânia na sequência, para também complementar, a questão dos PCDTs. Nós temos tido várias perguntas aqui recorrentes de como estão alguns. O caso da acidemia glutárica e tem outros todos. O que a sociedade pode fazer? Todo o processo de aprovação da medicação, depois dela ser testada, ela passa por um registro na Anvisa, né? Não pode se comercializar nada no Brasil sem o registro na Anvisa. Então a Anvisa faz o registro, após isso, o laboratório, o interessado, qualquer ente interessado, o Ministério da Saúde, o laboratório, a associação, solicita a Conitec a incorporação dentro do rol do SUS para acesso a medicações, certo? A gente ainda não tem um planejamento estruturado do Ministério da Saúde de quando vão iniciar os PCDTs específicos para tratar as acidemias orgânicas, glutárica, propiônica, metilmalônica, são acidemias de características diferentes, né? Nós temos nesse momento só um protocolo que define o diagnóstico, o uso do acesso à tecnologia, que é o perfil Tandem de acilcanetinas, mas a gente não tem protocolo nesse momento nacional para incluir o tratamento para essas condições. Para as condições metabólicas, a gente tem para fenilcetonúria, para homocistinúria, mas a gente não tem ainda nem para glutárica, nem para outras acidemias orgânicas. E isso é um passo importante antes da incorporação da triagem. Não adianta só a gente fazer o diagnóstico, a gente tem que prover o tratamento e o segmento. Então as coisas elas têm que entrar juntas, tem que se triar, e é importante ampliar e triar, mas é importante que o paciente tenha acesso, que depois do diagnóstico ele não precise correr e se ajoelhar na frente de um juiz e pedir realmente a judicialização. Então, existem novas tecnologias que estão chegando no Brasil. Aqui eu vi a pergunta de fenilcetonúria, nós temos a aprovação semana passada da sapiapterina, a aprovação da PEG-valiase, mas ainda não estão incorporadas. A gente tem que aguardar ainda a incorporação, a submissão, a análise e a incorporação como um protocolo clínico de diretriz terapêutica. Tânia, não sei se você quer complementar, e eu já deixaria uma segunda pergunta para você sobre uma percepção que a gente tem que o número de pacientes no Brasil tem crescido. Isso se deve muito mais pelo aumento do número de casos ou o diagnóstico que, de fato, começa a fazer o seu papel de pescar esses pacientes no meio dessa multidão? Nós temos, por exemplo, quando você tem uma triagem neonatal para uma determinada doença no país, os profissionais de saúde ficam mais, não é bem a palavra espertos para diagnosticar e identificar um caso suspeito, né? A gente ainda tem graves problemas no diagnóstico de doenças raras no Brasil. Como já foi falado aqui, existem pelo menos 2 levantamentos em nível nacional e que o retardo do diagnóstico desse paciente é de 5 a 7 anos, quando ele já tem várias comorbidades instaladas. Em média, um paciente passa por pelo menos 3 especialistas até alguém diagnosticar, mas seguramente com Distrito Federal, Estado de Minas Gerais, município de São Paulo, que expandiram, né? Isso vai facilitando o conhecimento dos profissionais de saúde para essas doenças. Uma iniciativa que a gente está tendo na área de endocrinologia é fazer um banco de dados para hiperplasia adrenal congênita. Esse banco já foi aprovado por comitês de ética e agora a gente está incentivando os profissionais a carregarem dados. E isso falta no Brasil. Para você dirigir uma política pública, nós somos escassos em bancos de dados. Me corrija se eu estiver errada, eu conheço o banco de fibrose cística, que gera muito dado, que tem grande participação dos profissionais de saúde.
em nível nacional e que muito tem ajudado na tomada de decisões. E aí a gente volta na palavra-chave: educação. A gente precisa de educação continuada em todos os níveis da triagem neonatal, da enfermeira que coleta a amostra, do gestor que precisa investir o dinheiro que chega no teto MAC para a triagem, entender que não é só um exame de prevenção. E do profissional de saúde. Ainda hoje, eventualmente, a gente pega um bebê sequelado e que o profissional de saúde olhou o teste está alterado, mas o bebê está normal, então vamos observar. O bebê está normal porque foi pego na janela de oportunidade. A gente tem que definir o diagnóstico antes que ele fique sequelado. Então, a SBTIM tem travado nos últimos anos várias ações de educação. É claro que muitas vezes a gente precisa de apoio para ter isso em nível nacional. Como a Carolina falou, nos últimos 18 meses a gente tem conseguido se aproximar muito do CONASENS. E uma grande frustração minha, se a gente tem um Programa Nacional de Saúde gigantesco, que diagnostica doenças raras, que tem esse problema de identificação, por que isso não está na grade da graduação dos profissionais de saúde? Então, nós tentamos uma aproximação do MEC, claro que não deve ser fácil mudar uma grade de graduação, mas nós tentamos uma aproximação e naquele momento a gente não teve êxito e essa é uma grande frustração minha. A gente não pode desistir, tem que continuar tentando. Eu acho que esse é o papel da sociedade e várias vitórias. Essa ainda vai ser uma, se Deus quiser. E ainda na questão das doenças raras, Renata, quais são os principais desafios que você encontra com os pacientes? Alguns até estão colocando aqui que é exatamente a questão: não tenho PCDT, eu não consigo acesso. Em alguns estados, a gente vê que mesmo sem um protocolo de diretrizes terapêuticas, o Estado acaba se organizando para dar o tratamento, o acesso, que é o caso de São Paulo. São Paulo, a gente tem para as várias enfermidades, no caso, para os vários erros do inato metabolismo, existem as licitações, inclusive, de fórmulas específicas para as várias que são encontradas. O que você gostaria e poderia complementar a respeito? Olha, Carlos, eu acho assim, né, nós já falamos bastante sobre a questão da fórmula metabólica, é uma coisa simples, de um custo perto dos outros tratamentos relativamente barato, e a gente vê mesmo em estados como São Paulo, né, que a gente faz o processo administrativo, que o paciente ainda não precisa judicializar para ter a fórmula, ainda tem a fórmula, muitas vezes falta fórmula, muitas vezes param de fornecer por um tempo, por conta de licitação, por conta de abastecimento, a explicação para as famílias, cada hora é uma, trocam a fórmula do paciente de uma para outra, como a doutora Carolina falou, como se isso não fosse uma medicação. Não há seriedade, eu vejo, sabe, já é uma dieta restrita. A gente já tem problemas de aceitação. A fórmula, né, é o pilar principal para a gente repor as restrições alimentares que são impostas. Mesmo com a doença que tem PCDT, como a homocistinúria, isso é um problema, né? Isso não se resolveu por conta disso. Não. Eu tenho exemplos muito próximos até paciente nosso, lá em São Paulo mesmo. Então, eu vejo isso, eu vejo a parte, além das fórmulas e de toda a questão do insumo, a questão dos alimentos hipoproteicos, como falou a doutora Carolina, que é essencial para a adesão do tratamento, e também vejo a parte de exames laboratoriais, porque assim, o SUS, infelizmente, hoje não consegue dar conta de fornecer em todos os locais, né, e a gente às vezes fica dependente
das famílias terem um seguro-saúde, e a gente sabe que a minoria dos pacientes conseguem manter esse plano de saúde, mesmo assim ele tem que ter uma condição de um plano de saúde melhor, para que consiga fazer essa gama de exames. E então acho que assim, os desafios são muitos, né? Eles não são poucos, eles diminuíram, claro, ao longo das décadas, se sabe mais. A gente estava falando dos profissionais de saúde, a doutora a doutora Tânia falou que muitos veem o exame e olham e a criança está saudável, bom, tudo bem. Tem profissionais de saúde que não aceita que a gente oriente os pacientes, mesmo os pacientes sendo pacientes nossos. Então, essa parte da educação, eu acho que é uma coisa importante. Eu acho que a maior parte aqui a gente já relatou, né? Mas eu acho que em relação aos pacientes é isso. A gente tem uma questão socioeconômica, cultural, de inserção desse paciente. Vou falar, né, da minha parte com dieta restrita numa escola, da falta de muitas vezes da escola ter condição de incluir esse paciente quando ele vai para lá. Às vezes eles não querem aceitar a criança porque a criança tem uma dieta especial, não deixam que a família leve. Então, assim, é uma batalha constante para as famílias já terem isso, né? Essa restrição, essa dificuldade, e ainda enfrentam barreiras todos os dias para conseguir trazer uma qualidade de vida e uma segurança maior para os seus filhos. Isso mesmo. Carolina, eu estava tendo algumas ideias aqui enquanto a gente estava vendo. Primeiro, contar para os nossos ouvintes que a gente tem, de fato, grandes exemplos de bons casos, muitas lives, muitos cursos no site da SBTI. Ele é uma fonte de referência, uma fonte de informação riquíssima. O que se já tem lá de conhecimento acumulado é enorme. A gente podia criar no próprio site, quem sabe, o Santana estava indicando o que ele tem conseguido fazer lá em Belém, no Pará, né, em termos de curso, educação para os residentes e tudo mais. Fazer os bons exemplos, né, um canto de bons exemplos no nosso país. Mostrar que é possível, tanto na questão de educação, na questão do acesso a tratamentos e uma série de outras possibilidades. E isso, obviamente, com o intuito de tentar espalhar. A gente já está chegando no final. Eu vou lançar uma última pergunta para você, que colocaram aqui, sobre terapia gênica. Quais são as doenças metabólicas que hoje já têm terapia gênica? O PKU, por exemplo, tem, e algumas outras que você gostaria de citar. E aí, já passando para suas considerações finais, você, Tânia e Renata. Terapia gênica, então, para quem não sabe, é uma forma de terapia em que a gente insere no indivíduo afetado com uma doença rara um vetor, né, que é quem carrega o gene que está defeituoso na pessoa. Então, aquele gene, ele vai produzir uma determinada proteína ou fazer funcionar uma determinada proteína que está falha na pessoa que nasce sem ela, tá? E então, assim, a terapia gênica, nós já temos várias terapias gênicas aprovadas para doenças raras, cânceres raros, atrofia muscular espinhal, distrofia muscular de Duchenne, que não são propriamente erros inatos do metabolismo. Nós tivemos já uma terapia gênica aprovada para erros inatos do metabolismo, que entrou a nível comercial, que é a deficiência da lipoproteína lipase, e depois, posteriormente, ela foi retirada, porque existiu um custo muito elevado e ela acabou não conseguindo se manter no mercado. Nós temos uma outra terapia gênica já aprovada, que é uma terapia gênica ex vivo, que se aplica na pessoa, se retira células da medula, se trata essas células da medula com a terapia gênica e reaplica no indivíduo. Nós temos para leucodistrofia metacromática, que é uma doença neurológica, neurodegenerativa. Essa terapia já está aprovada pelo EMEA, alguns estados. Então, a gente já tem uma terapia gênica aprovada para adrenoleucodistrofia também, e agora essa terapia está sendo novamente questionada, porque um paciente teve um tumor, um paciente que participou do estudo teve recentemente o diagnóstico de um tumor,
nós estávamos para aprovar a terapia gênica para mucopolissacaridose tipo 2 e também houve uma interrupção do FDA também por um tumor que o paciente apresentou, porque no momento em que a gente modifica a expressão de um determinado gene, a gente pode induzir o aparecimento de outras doenças que não são esperadas quando a gente não gostaria que acontecesse, mas que podem acontecer quando a gente mobiliza genes, né? No Brasil, a gente não tem nenhuma terapia gênica aprovada para nenhum erro inato do metabolismo neste momento, mas possivelmente este ano a gente vai ter a submissão da aprovação da terapia gênica para a glicogenose hepática tipo 1A, que já foi submetido para o FDA e o FDA colocou em máxima urgência de aprovação. A gente acha que até agosto de 2026 essa terapia gênica vai estar aprovada no FDA e é possível que esteja também já aprovada no Brasil, a gente não sabe ainda. Existem outros estudos em andamento para deficiência de ornitina transcarbamilase, mucopolissacaridose tipo 1, doença de Tay-Sachs, tem algumas terapias gênicas que estão sendo testadas aqui no mundo todo, é desafiador, nem todos os resultados são positivos e não há cura, tá? É importante destacar que a terapia gênica é uma modificação do quadro clínico do paciente, é uma melhora ou uma estabilização, mas não é a cura, tá? Então, acho que isso é importante enfatizar também. Para a fenilcetonúria, eu vi que teve uma pergunta, tiveram 5 pacientes no mundo que receberam terapia gênica para fenilcetonúria, e o estudo foi retirado do mercado, foi retirado do estudo clínico, porque não houve resultado satisfatório nos pacientes que foram testados num estudo de fase 1. Então, acho que é um resumão aí das terapias gênicas que as pessoas queriam saber, né? Eu peço até perdão se eu me esqueci de alguma, mas é um resumão geral. Mas temos esperança, existe avanço, a ciência está lá trabalhando. Demora, mas essa demora é as pessoas. Considerações finais, Tânia, Renata? Bom, eu queria deixar uma mensagem para todos, que a triagem neonatal, especialmente o Programa Nacional de Triagem Neonatal, não se resume a um combo de múltiplos testes. A triagem é muito mais que isso. Um teste alterado tem que ser rapidamente confirmado. Esse segundo teste que vai dizer se o bebê é afetado ou não, se é um falso positivo ou não. E é preciso que esse bebê seja encaminhado rapidamente para especialistas e ter a dispensação da medicação. Muitas vezes a triagem pública é comparada à privada, são apenas 6 testes, mas nós temos um Programa Nacional de Saúde e que exige uma forte inter-relação do governo federal, dos estados, dos municípios, da sociedade civil, das sociedades médicas. Nós temos também grandes triagens privadas sérias no Brasil, mas nesse momento também a SBTI luta por uma regulamentação da triagem privada para a gente também poder saber qual é o destino desses bebês afetados se estão sendo rapidamente tratados. Excelente, obrigado. Renata, suas considerações finais, quase acabando aqui o tempo. Primeiro, eu queria agradecer, né, ao convite da SBTI, doutora Carolina, Carlos, pela sua mediação, ótima. E queria falar, a gente estava falando de educação, então eu queria falar que eu falei do guia. Então nós juntamos 20 profissionais capacitadas com ampla experiência em Erinato, e fizemos, junto com a SBTI, um guia que vai ser distribuído, ele é um e-book, e ele tem um link e ele é distribuído gratuitamente. Então, para qualquer profissional. Agora, a partir de talvez março, nós vamos começar, essas nutricionistas que fizeram os capítulos, nós vamos começar com aulas sobre esses capítulos. E essas aulas vão ficar no site do SBTI.
Então, nós estamos já combinando com a doutora Carolina a tecnologia necessária para que isso seja feito. Então, o profissional vai poder ter acesso não só ao material, mas também a escutar as aulas gravadas pelos profissionais que escreveram aqueles capítulos. Então, eu acho que isso já vai ajudar muito a tirar algumas dúvidas, a ajudar colegas nossos que estão fora dos grandes centros e que muitas vezes pegam uma criança com ERI-NAT. Então, essa é a nossa mensagem aí de um futuro melhor. Aí, Excelente. Eu convido a todos para que mantenham sempre os olhos atentos para o que sai no site da SBTI, no Instagram, nas mídias sociais, sempre novidades. Esperem pelo nosso evento dia 29 de abril, aqui em Brasília. Vai ser na OPAS, mas ele vai ser transmitido para todo mundo. E agradeço aqui Carolina, Tânia e Renata pela excelente participação, contribuição. É sempre um prazer estar com vocês. Aqui os parabéns para a SBTI, para a CBDL, pelo apoio da saúde em 3 atos. E esperem logo, essa live também vai ser transmitida. Se a Carolina não esquecer de salvar, Carolina, vai dar certo. Vai ser transmitida aí para todos vocês. De qualquer jeito, foi ótimo. Agradeço aqui a oportunidade. Vamos tirar uma fotinha? Vamos tirar uma foto da gente? Vamos. Só um pouquinho. Consegue tirar, Tânia? Que aqui fica aparecendo os... Tirei uma. Então tá, pessoal. Tchau. Tchau, Kika. Até mais. Até mais.